Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 11 até o 16. E destacamos o versículo 11, que diz assim: Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O tema da mensagem de hoje é: a mensagem da salvação é anunciada para todos. Nós não podemos pensar em querer anunciar a mensagem da salvação em Jesus Cristo para um determinado grupo de pessoas, uma determinada raça. Isso não deve ser feito assim, não. O ser humano precisa, na sua totalidade, ouvir a mensagem da salvação. Nós também não deveríamos pensar em só querer anunciar a mensagem da salvação para os nossos conhecidos, os nossos amigos, os nossos parentes, e nos preocuparmos somente com eles, querendo dizer que os outros são apenas os outros. O apóstolo Paulo, ele está enfatizando bem aqui, porque ele foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. Então ele foi lá e começou a pregar. Pregou aos judeus. Eles não o aceitaram. Todo lugar que ele ia pregar, eles queriam matar ele, brigar com ele, espancar ele, bater nele. Aí ele enjoou, chegou o tempo que ele enjoou. Ele falou: agora chega. Já que vocês não querem ouvir a palavra do Senhor, que eu tanto dediquei a vocês, porque o apóstolo Paulo também era judeu, ele era romano e judeu. E ele então falou assim: agora eu vou para os não-judeus, para os gentios. E aí ele foi pregar, e esses gentios receberam com muita alegria a palavra do Senhor. Só que aqui ele está falando desta forma que é também bem interessante. Ele faz uma pergunta: mas será que esses judeus que tropeçaram desta forma, eles ainda vão ter a salvação? Mas qual é o tropeço dos judeus? O tropeço dos judeus é aquele do Antigo Testamento, já onde eles sempre recusaram as palavras do profeta. Os profetas eram enviados por Deus e eles espancavam, até matavam os profetas. Depois, quando veio Jesus Cristo, então eles deveriam respeitar agora porque era o Filho de Deus, o herdeiro de Deus. Não, mas eles mataram ele. Levaram ele à crucificação. É claro que nós sabemos que os nossos pecados também estavam lá para crucificar Jesus. Depois os apóstolos começaram a pregar e eles novamente perseguiram os apóstolos. O apóstolo Paulo, escolhido mais tarde para ser o apóstolo do Senhor, teve que ir para os gentios porque os próprios da raça dele não quiseram aceitar a palavra do Senhor. Mas aí vem a questão que o apóstolo Paulo aponta. São duas questões, na verdade. A primeira, que esta recusa deles de ouvir a palavra e eles pecaram contra o Senhor por causa disso, fez com que a palavra de Deus fosse levada aos gentios. E eles creram no Senhor. Então a palavra não ficou só para os judeus, mas ficou para o povo gentil também, os não-judeus. E assim cresceu até os dias de hoje. Pessoas que nunca foram da raça dos judeus ouviram a palavra e creram e fizeram um belo trabalho com a palavra do Senhor, com o Santo Evangelho. Mas aí vem a questão que ele também coloca. E se nós olharmos lá para trás, com Abraão, Isaque e Jacó, todos esses judeus descendem de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que a raça que sairia deles, a descendência, seriam seus filhos. Isso terminou lá com Jesus Cristo. É claro que com a morte de Cristo e a ressurreição,
acabou sendo extinto aquele povo de Israel como povo escolhido de Deus, porque já tinha nascido o Salvador, e era daquele povo, daquela descendência que nasceria o Salvador. Daí por frente, então, o mundo inteiro ouviria a palavra do Senhor, e quem acreditasse em Jesus Cristo estaria salvo. Mas e como é que ficam os judeus? Será que eles ainda têm uma chance? Diz o apóstolo Paulo que sim, e ele fala inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E durante a história da humanidade, muitos e muitos judeus foram convertidos e também trabalharam nas fileiras do Santo Evangelho do cristianismo. Nós não temos aqui o número, mas o número de judeus que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador é muito grande. Nós não devemos ficar só pensando no Estado de Israel, porque os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro. E no mundo inteiro tem mais judeus do que lá no país Israel. É muita gente que está por fora. E muitos, se não a maioria desses, foi convertido por Deus e hoje também são filhos de Deus através de Jesus Cristo, Senhor. Mas os planos de Deus, eles vão continuar. Nós não temos que nos preocupar com isso. A nossa função aqui na terra como cristãos é pregar o Evangelho, é viver conforme o Evangelho, dar um bom testemunho da palavra do Senhor, ser uma pessoa correta, participar dos cultos, ouvir a palavra, receber o perdão do Senhor e assim também convidar o nosso semelhante também para ouvir esta palavra de consolo e reconciliação, sem olhar quem ele é. Se ele é judeu, se ele é alemão, italiano, é negro, é americano, é paraguaio, é uruguaio, é chinês, indiano, tanto faz, não importa. É um ser humano que está lá e ele precisa ouvir a mensagem do consolo de Deus. Por isso disse de forma bem tranquila, o apóstolo Paulo está falando isso, que a mensagem da salvação é para todas as pessoas. E nós vamos fazer isso o quanto mais nós conseguimos. E pedimos que Deus nos abençoe para fazer esta missão aqui na terra. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, ajude-nos a levar o Teu Evangelho a muitas e muitas pessoas. Abra o coração da fé, faça com que muitas destas pessoas que estão aqui no mundo sejam convertidas pelo Senhor e também possam caminhar conosco o caminho da paz. Te pedimos a Tua bênção sobre a pregação do Santo Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.